Seja, Senhor, sobre a tua igreja, trazendo direção, trazendo a ministração do teu Espírito Santo. Queremos declarar, como nós fizemos agora, Paizinho, que nossa fé está alicerçada em Cristo Jesus. E mesmo no meio das dificuldades e aflições que possamos estar vivendo, nós temos a certeza que em Cristo nós podemos ter a direção certa, o sustento necessário, o fortalecimento no meio das aflições, sabendo que o Senhor nos conduz em teus braços. Obrigado porque podemos, Senhor, declarar essas verdades que não são apenas dos nossos lábios, não são apenas do declarar, de falar, mas a convicção que há em nossos corações, que Jesus Cristo reina, e para todos sempre assim será, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite, amém? Queria pedir para o pessoal só me ajudar aqui, ele saiu da tela. Ok, voltou, obrigado. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 11. O texto na versão Almeida atualizada nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pedimos assim, Senhor, que a Tua palavra seja conduzida pelo Teu Espírito Santo, alcançando o coração das pessoas que estão aqui presencialmente e também em seus lares, participando online, e seja assim, Pai, a manifestação para a edificação, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nós estamos próximos, meus irmãos, da data que está relacionada ao nascimento de Jesus. O Natal, ele é carregado de sentimentos dos mais diversos, não é? Nós culturalmente entendemos, de forma geral, que o Natal, ele remete aos sentimentos de alegria, de camaradagem, de comunhão, simboliza o prover da paz, da generosidade, da fraternidade. Não sei se você sabe, mas a palavra Natal, ela vem do latim natalis, que é derivada de uma palavra, de um verbo chamado nascor, e significa literalmente nascer. Então a palavra Natal se refere a, por exemplo, o local onde, a cidade onde você nasceu. O lugar onde você nasceu se chama assim, denomina cidade natal. E de maneira literal, se nós fôssemos traduzir, então Natal seria do nascimento. Por isso nós falamos Natal de Cristo, nascimento de Jesus. Não só isso, mas entrando no texto um pouco, pensando nessa ideia do Natal, estamos às portas dele, dia 25 é na sexta-feira. Eu quero trazer para os irmãos, dentro desse texto de Lucas, um pouquinho de pensar sobre essa boa nova. O anjo diz boa nova de grande alegria. Ele chega para os pastores que estavam ali na região dos campos de Belém e diz isso para eles. A palavra boa nova aqui no grego é euangelizo, que significa trazer boas notícias, anunciar boas novas. No Antigo Testamento nem sempre era usada essa palavra derivada para o hebraico como boas novas trazidas para o reino de Deus ou relacionado a Deus. Mas no Novo Testamento, continuamente se usava essa palavra apenas para dizer aquilo que estava relacionado ao reino de Deus, a sua justiça, a salvação em Cristo Jesus e aquilo que estava relacionado. É interessante nós vermos que quando o anjo aparece, os pastores ficam aterrorizados. Eu não sei se você tem este hábito, mas eu gosto muito de fazer o exercício da criatividade quando eu leio o texto bíblico. Muitas vezes a gente pega os textos e a gente olha versículo após versículo e vai lendo, e acaba não percebendo a riqueza que contém no texto. Então eu gosto sempre de parar um pouco, olhar o texto e tentar me imaginar no lugar. Então pense comigo um pouquinho. Imagine os pastores ali, sentados ao redor de uma fogueira,
em um campo, talvez numa noite bem agradável, talvez uma noite clara, de uma lua bem bonita, e eles ali, apesar de cansados de terem cuidado dos seus rebanhos o dia todo, aliás, os pastores se reuniam em seus rebanhos para levar das localidades onde eles moravam até lugares de pastos verdejantes ou de águas correntes, para que assim seus animais se alimentassem, e depois eles voltavam para o aprisco, para as suas localidades. Então ali eles tinham reunidos vários rebanhos e estavam sentados juntos para que houvesse a proteção, para que eles pudessem conversar e ter um tempo ali de comunhão. Neste meio tempo, ainda sentados ali ao redor da fogueira, conversando, atentos aos seus rebanhos e qualquer perigo que pudesse haver para eles, de repente aparece um anjo. Eu não sei como que o anjo apareceu, mas o texto fala que a glória de Deus se manifestou ao redor daqueles pastores. Então, de repente, uma luz forte talvez apareceu, algo que manifestasse o poder e a glória de Deus apareceu ali, junto com o anjo daqueles pastores, e eles ficaram extremamente assustados com isso. O anjo diz assim: olha, vocês não precisam temer, vocês não precisam se preocupar, eu estou aqui para trazer notícias maravilhosas para vocês, eu estou aqui para contar algo maravilhoso para vocês. E logo em seguida, um coral de anjos aparecem celebrando a Deus e glorificando por causa dessa notícia. Da mesma forma que o anjo apareceu, de repente todo mundo desapareceu. A noite voltou a ficar silenciosa, voltou a ficar escuro. Talvez os pastores, olhando um para a cara do outro com o queixo caído, né? Falaram assim: vamos lá em Belém ver o que está acontecendo, vamos até Belém ver o que está se sucedendo, o que está acontecendo, o que foi isso que apareceu para nós. Eles vão até Belém e encontram a promessa de Deus, o Messias, Jesus, o Cristo, na manjedoura, envolto em panos. É diferente de você imaginar, não é? Bom, por isso eu quero tratar com vocês hoje, pensando nessa palavra do anjo, o tema: a boa nova de Deus para nós. Como eu disse, o anjo falou de grande alegria, ou seja, a boa nova de Deus para nós é para trazer regozijo, é para trazer prazer, é para trazer satisfação, um sorriso no rosto, porque como o anjo assim disse, nos nasceu, ele diz para os pastores, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa palavra, lhes nasceu, me fez pensar um pouco, até conversando com o pastor Edson em relação a esses textos, nós vimos algo e ele pontuou algo bem interessante nisto. Da mesma forma como o anjo traz algo para a todos os povos, e se você ler um pouquinho mais à frente o texto de Lucas capítulo 2, você vai ver isso, Deus também traz uma boa nova pessoal, individual, ou seja, é para cada um de nós, é para mim e é para você. A boa nova do nascimento do Salvador, Cristo, o Senhor. Sabe, é difícil a gente pensar em boas novas no momento que a gente está vivendo, não é? É difícil imaginar uma notícia que nos alegre hoje em dia. Até às vezes pensar na vacina para a pandemia, para o Covid, é algo que traz um pouco de temor aos nossos corações. Deveria ser algo que nos alegrasse, né? Mas uma boa notícia hoje em dia é difícil de ter. Ainda mais algo que venha trazer a alegria, satisfação, realização, como este texto nos traz a pensar. Nosso contexto hoje é de preocupações, é de dúvidas, é de desesperança. Ao nosso redor há sofrimento, há dor, há angústias. Como nós pensarmos isso? Eu vejo 3 aspectos dentro dessa boa nova que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que através desses 3 aspectos você será fortalecido na fé, não só para o Natal, mas para o próximo ano que está às portas, em nome de Jesus. Eu vejo dentro desse aspecto das boas novas de Deus para nós, que nasce o Cristo, o Salvador e o Messias, o Senhor. Nasce o Cristo, o Salvador e o Senhor. O anjo diz: o Messias nasceu. A palavra Messias não está no texto porque é a relação
com Cristos, a palavra grega que significa ungido, da mesma forma que Messias no hebraico assim o significa. A palavra Cristos, ela não só remete a isso, mas também ao ungido, o Filho de Deus, o que cumpre as profecias, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o escolhido. Este é Jesus. O nascimento de Jesus mudou o mundo, como você sabe. O ano começou a ser contado antes e depois dele, o tempo mudou, a forma de se ver as coisas mudaram desde que Jesus Cristo veio a este mundo. Seu nascimento ele foi profetizado no Antigo Testamento e foi recebido como promessa por vários textos do Antigo Testamento e dos seus profetas. A profecia de Cristo se cumpriu. O reino messiânico foi implantado. Para a comunidade que esperava o Messias, não só no Antigo Testamento, mas para nós hoje, que também cremos no Messias, assim se cumpriu. Eu vou dizer para vocês alguns exemplos desses. Isaías capítulo 7, versículo 14, é profetizado que uma jovem virgem daria à luz a um menino, que seria o Filho de Deus. Isso é cumprido em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim, que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Como você sabe da história, Mateus capítulo 21, versículo de 6 a 11, conta o cumprimento dessa profecia. Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias profetiza que Jesus nasceria em Belém, como nós vimos nesse texto. Lucas capítulo 2, versículos de 4 a 7, e também o texto que nós lemos, conta exatamente isso. Os escribas sabiam que a profecia se cumpriria e que o Messias nasceria em Belém. Mateus 16, versículo 15 e 16, Jesus mesmo pergunta aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão foi o único que respondeu de maneira muito incisiva, muito direta a Jesus, dizendo assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus em nós e para nós, meus irmãos. Da mesma forma como o cumprir das promessas, das profecias sobre o Messias se cumpre em Jesus, Ele, através do poder de Deus que há em nós, e você que aceitou a Ele como Senhor e Salvador, há também este mover sobrenatural de cumprir as promessas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Deus tem este poder de cumprir em Cristo Jesus as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu entendo que você acredita nisso, fato é este que você está num culto de campanha, você tem colocado diante do Senhor a sua vida, buscando uma resposta do Senhor, e essa resposta tem que ser trazida através de um sentimento de fé, de certeza que Ele é cumpridor de todas as coisas, porque Ele detém todo o poder. Cristo irá cumprir as suas promessas, meus irmãos, em sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Da mesma forma que eu vejo que o Messias nasceu, o texto me fala que o Salvador também nasceu. É interessante que a palavra aqui é soter no grego, e significa também, além de Salvador, significa libertador e preservador. Ele nos liberta do jugo do pecado e da morte. Ele preserva em nós o poder de Deus e o selo do Espírito Santo. Irmãos, Jesus vem ao mundo para cumprir a palavra de Deus quanto à salvação, porque o primeiro homem, ele peca, ele cai da graça do Senhor, e ele assim traz também para nós, pecadores, o nascer em pecado. Mas Jesus vem para nos redimir, Jesus vem para nos libertar desse jugo, dessa opressão do pecado, da morte eterna, para que assim nós tivéssemos vida, e vida em abundância. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Tessalonicenses 5,9, a palavra do Senhor nos diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram,
mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Salvador. Mesmo que hoje você ouça de vários caminhos, várias alternativas, várias direções para que assim você seja salvo, não há outro além de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O anjo mesmo disse isso, está nascendo hoje o Salvador. Jesus, ele traz através da sua morte e ressurreição esta direção para nós, que através dele nós temos vida. Através dele nós temos significado, através dele nós temos o ser um novo homem, uma nova mulher, nós temos através dele a remissão de pecados e não há outro. Nada que você faça pode te libertar disso. Não adianta você adquirir as coisas para que assim você alcance a salvação. Através de Jesus Cristo nós temos a salvação, a plena certeza que estaremos com Deus o Pai eternamente no céu. E da mesma forma, as boas novas, a boa nova de Deus para nós é de que o Senhor nasceu. E apesar de Senhor parecer para nós um termo comum, há um significado muito bonito e interessante através do grego. A palavra Kyrios aqui significa aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Ele é mestre, ele é senhor, ele é proprietário, ele é dono, ou seja, nós somos propriedades de Deus. É mais do que simplesmente uma palavra ou um título de respeito. Deus está dizendo aqui através do anjo que nasceu o nosso dono, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é sobre todas as coisas, aquele que detém todo o poder e autoridade. Nada acontece sem a autorização dele. Romanos capítulo 14, versículo 9 diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Eu andei pesquisando um pouco e no Novo Testamento existem cerca de 300 referências, dizendo Jesus como Senhor, e apenas 3 fazendo referência a Ele como Salvador. Aqui não é minimizando Ele como Salvador de forma alguma, mas enfatizando que Jesus é dono de todas as coisas. Foi-lhe dado esta autoridade. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ter Jesus apenas como nosso Salvador. E aí vem para a nossa comodidade e conforto. Ah, Jesus, Ele é o meu Salvador, é Ele que cumpre as minhas promessas, suas promessas sobre mim, é Ele que me responde quando eu preciso, é Ele que me conduz sobre todas as coisas, mas na hora de nós dizermos ao Senhor, Pai, eu me submeto em Cristo Jesus à sua vontade, muitas vezes nós não queremos. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos o Pai Nosso, por exemplo, será que nós temos esse entendimento de que realmente Ele é dono de todas as coisas? Ele é dono do nosso coração, Ele é dono dos nossos recursos, dos nossos dinheiros, Ele é dono dos nossos pensamentos e nossas decisões? Se Ele não é o centro da sua vida, se Ele não conduz todas as coisas, se não é Ele que o controla, Ele não está sendo Senhor da sua vida. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus mesmo diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Romanos 10, 9, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você precisa reconhecer que Ele é Senhor. A boa nova do Evangelho sobre nós e para nós hoje é que nasceu o Messias, o Salvador e Senhor. Quem Ele é para você? Será que você realmente entendeu isso, está vivendo isso? Será que você está experimentando essa boa nova? Talvez a dificuldade do dia, como eu estava falando, e da realidade, não esteja trazendo essa certeza para você, mas se você entender e colocar Jesus Cristo como centro da sua vida, você vai experimentar algo sobrenatural.
acima dessas questões naturais que você está vendo hoje, acima da realidade que está vivendo, acima da perspectiva e expectativa de um ano que não parece muito bom, que irá se iniciar. Se você experimentar Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor e como o Salvador nessa noite, você vai entender o que é viver alegre e ter essa resposta de alegria que o anjo deu aos pastores. É esta palavra que eu tenho para você através do Espírito Santo nessa noite. Uma palavra de esperança, de paz, de algo novo através do Messias, através do Salvador, através do Senhor, que é Jesus. A sua fé tem que estar alicerçada nele, porque no meio das aflições, no meio das dificuldades, você vai experimentar a paz, vai experimentar o amor, vai experimentar a esperança, que só Ele pode te dar. Numa referência de os discípulos de Jesus num barco, enquanto Jesus dormia, a tempestade estava assolando aquele barco, e os discípulos preocupados olhavam para as circunstâncias. Talvez é exatamente isso que você esteja sentindo. Estou num barco, a minha vida, e as circunstâncias ao redor estão mostrando essa tempestade. A partir do momento que eles chamam por Jesus e Jesus se posiciona, ele simplesmente manda o mar e o vento se aquietar, e tudo se torna em paz. Este mesmo Jesus que faz este milagre, este mesmo Jesus que foi anunciado por esses anjos aos pastores, está sendo anunciado para você nessa noite, dizendo para você: há uma boa nova de Deus para você. Nós vamos cantar mais uma vez este refrão da última música. A minha fé está firmada nele. Eu gostaria de